Graça e paz, povo do avivamento. Eu estou diante dos homens e mulheres mais lindos de toda Manaus, todo o Amazonas e dessa nação poderosa chamada Brasil. Quem recebe, se expresse no nível que você recebe. Muito fraco ainda. Acredito que cada um de nós nasceu para cumprir um propósito. A maior crise do homem é ele estar no planeta e não saber quem ele é. Não tem nada mais horrível na vida do ser humano do que ele envelhecer ou ele adquirir as suas rugas no lugar onde ele não é feliz. Não tem nada mais salutar na vida de alguém como morrer dizendo: eu cumpri a minha carreira, eu guardei a minha fé e eu estou preparado para receber o qual estava proposto na minha direção. Tem pessoas aqui que hoje serão plenamente desafiadas e vão entrar num nível de vida que nunca tem sonhado em toda a sua história. Só os que recebem se manifestem em nome de Jesus. No livro de Jó 17:11, ele diz assim: os dias passaram e esses dias foram os meus dias. E se frustraram todas as minhas aspirações que existiam no meu coração. E os dias passaram e o propósito do eterno não se cumpriu na minha vida. Pode sentar. O homem é movido pelo propósito. Se você quiser conhecer uma pessoa, não pergunte o sonho que ela possui. Porque muitos têm sonhos, mas não os realizam. Se você quer conhecer uma pessoa, não pergunte qual é a chamada dela. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você quiser conhecer uma pessoa, não pergunte se ela está na visão ou se ela é visão. Porque muitos estão na visão e são a visão, mas não tem conquistado. Se você quer conhecer um ser humano e quer conhecer a você mesmo, se pergunte se você está vivendo o propósito pelo qual você nasceu. Vou te dar uma notícia muito ruim no início, mas no final, com certeza, você vai ser reparado, restituído, você vai ser reconstruído naquilo que Deus tem para a sua vida. Quero lhe lembrar que apenas 7% da humanidade, apenas 7% do homem vivem o propósito. 83% das pessoas apenas fingem estarem vivas. Tem pessoas que estão ao seu lado, direito, esquerdo, frente e trás, que elas não vivem, elas vegetam. Elas dizem ter sonhos, mas elas não reagem para o sonho se realizar. Elas dizem ter uma vocação, mas elas não fazem nada para que esse caminho seja realmente consolidado. Elas dizem ter até uma visão, mas elas não provam fruto, pelo qual a potência que está guardada aí dentro pode se manifestar. Existem alguns níveis de propósito que Deus nos mostra e cada um tem que absorver, experimentar. Então eu vou dizer uma coisa aqui agora extremamente absurda, não me levem a mal. Hoje, quando eu vinha para cá, para casa, cheguei hoje de uma turnê, e eu conversando no meu coração com Deus, a gratidão de entrar em Manaus, com um êxito muito grande daquilo que eu fui fazer, e realmente se cumpriu tudo aquilo que estava no meu coração, e o Senhor superabundou. A graça foi muito maior do que tudo aquilo que eu sonhei para o proposto que eu fui fazer. Então, voltei muito feliz. E quando nós estávamos entrando para a rua que acessa a minha casa, tinha
um enterro de alguém que com certeza tem muitas posses na cidade, porque era um enterro muito grande, tinha muitos ônibus, tinha muitos carros, tinha carros de luxo. Então era alguém que tinha influência sobre essas pessoas, ou era pelo menos amado sobre todas essas pessoas. Quando eu estava ali atrás daquele funeral para poder entrar no condomínio que eu moro, começou algo no meu coração a fazer uma pergunta: o que esse indivíduo está levando dentro dele? Você já ouviu alguém que morreu e alguém falou assim: era um sonhador? Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Era um sonhador. Essa pessoa era uma pessoa muito dinâmica, era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa muito sábia. Quem já ouviu isso? Era um bom pai, uma boa mãe, uma boa pessoa. Quem já ouviu isso? Agora, quem já ouviu no enterro assim? Não valia nada. Essa pessoa que eu estou sepultando hoje foi uma das pessoas mais problemáticas que eu encontrei. Porque quem sepulta uma pessoa, até mesmo os familiares, nós vamos apenas ressaltar as coisas boas da nossa vida. Porém, eu quero dizer que as pessoas que vivem com propósito, elas não são lembradas das coisas boas apenas quando estão sendo sepultadas, porque elas plantam sementes vivas na vida de outras pessoas quando elas estão vivas. Então, uma pessoa só cumpre o propósito quando ela se realiza, desatando um propósito novo na vida das pessoas que passam com ela. Todas as pessoas que passarem pela sua vida vão ser melhoradas. E todas as pessoas que passarem pela sua vida vão ter a integridade de Deus. Todas as pessoas que passarem pela sua vida vão aprender sobre lealdade. E todas as pessoas que passarem pela sua vida vão receber o impacto da honra. Quem recebe se manifeste em nome de Jesus. Porque nós nascemos para criar impactos e mudanças na vida das pessoas. Mas é terrível a gente olhar para as pessoas e perguntar para as pessoas: o que foi que você fez? Ah, eu fiz algumas coisas, mas com certeza eu podia fazer mais. Deus não tem prazer em ressuscitar pessoas que não cumprem propósito. Eu conheço algumas pessoas no cenário bíblico que eu estou estudando para escrever um livro. Um deles é chamado o moço de Eliseu, que cai sobre uma sepultura, a sepultura de Eliseu. Ele estava morto, e quando ele bateu sobre os ossos, ele ressuscitou. Tem pessoas que até quando morrem, elas continuam ressuscitando vidas. O seu discurso, a sua vida, o seu exemplo, aquilo que foi impregnado na sua essência, continua ressuscitando vidas. Eu acredito que somos uma geração que as pessoas que passam por nós, elas vão ser ressuscitadas, porque nós encontramos 87%, 83% da humanidade sem se encontrarem com propósito. Então quem não se encontrou com propósito não está vivo, está morto. Você pode estar ao lado de um defunto que apenas come, que a vida se reduz em estômago e cama, que o dia seguinte não tem um plano, não tem um projeto, não tem absolutamente nada para perseguir. Essas são as pessoas que se movem sem um propósito. As pessoas que têm um propósito, elas esperam o próximo passo. O dia seguinte é a sua conquista, e o ontem não mais existe. Porque elas sabem que tem algo muito maior para o dia seguinte e tem algo muito mais estrondoso para o futuro. As pessoas que são movidas pelo propósito, elas não se abraçam com o passado, mas elas têm a perspectiva de um futuro de êxito. A palavra diz que o Senhor preparou para nós um futuro de esperança, e quem recebe se mova na presença dele para confirmar o que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Então nós temos esse decreto sobre nós, de que somos uma pessoa que ressuscitamos para cumprir um propósito. Morreu um rapaz na Bíblia, chamado o filho da viúva, e ele chamando o profeta ressuscitou. E o que a gente vê é que uma palavra profética, quando estamos movidos do propósito, ressuscita as pessoas. Quando as pessoas passam pela nossa vida, que elas não têm mais esperança, que a vida está um destroço, que não tem mais graça, que não tem mais unção. Alguns estão aí, literalmente,
vagueando, estão se movendo. E Jesus disse que uma multidão se move como ovelha que não tem pastor, não tem voz de destino sobre elas. Essas pessoas se perdem. E essas pessoas se tornam comida fácil do lobo e presa fácil do urso, e como uma pessoa vulnerável ao ataque do falso leão. Porém, quando as pessoas vivem no propósito, há uma voz de decreto, há uma voz de esperança, e elas ressuscitam. A nossa voz na direção de uma pessoa é uma ordem divina para ressuscitar tudo o que ela é e a essência que está adormecida. Tem muita gente que se tornou templo do Espírito Santo, mas outros são literalmente sepulcros caiados. Diagnostique a você mesmo e a pessoa que está ao seu lado. Você é um templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo move o propósito. Quem é sepulcro caiado se move no seu próprio interesse. Quando nos movemos no nosso próprio interesse, não passamos de um sepulcro caiado apenas enfeitado por fora, mas por dentro somos um estado de putrefação. Mas quando somos templo, nós temos vida, e as pessoas que passam por nós são todas impactadas, e a glória do Eterno estabelece um novo pacto. À frente do Senhor vai, à nossa frente vai o Senhor, e atrás de nós vai toda a sua glória e o seu exército. Então quando você se move, quando é templo, a glória do Senhor vai atrás de você. Mas quem se move no propósito não anda sozinho, porque o Senhor é o comandante que vai tocando a trombeta e anunciando o próximo passo que vamos dar. Quem crê recebe. Se mova no nível que você crê que você recebe. Várias outras pessoas na Bíblia morreram. Morreu Eutico, morreu Dorcas, morreu Lázaro, morreu o filho da viúva de Naim. Olhe para mim. Todos esses morreram e ressuscitaram, mas ninguém sabe para que ressuscitaram. Quem ressuscita e não cumpre o propósito, morre duas vezes. Você não precisa de dois óbitos na sua vida. Todos nós que estamos aqui um dia morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, de 1 a 4. Assim como morremos nele, nele também nós ressuscitamos. E ressuscitamos para cumprirmos um propósito. Se eu ressuscitei e não cumpro o propósito, eu vou emitir um outro óbito sobre a minha vida, e eu vou morrer duas vezes. Mas as pessoas que ressuscitam em Cristo e cumprem o propósito, elas não morrem nunca, porque elas são herdeiras da vida eterna. Reaja e faça alguma coisa na presença do Senhor. O que eu quero ressaltar nessa minha fala introdutória é que 83% da humanidade se movem sem um propósito. Apenas 7% tem um propósito na sua vida. Pergunte à pessoa ao seu lado: qual é o seu propósito? Escute algo: sonho não é propósito. Escute: sonho não é propósito. Sonho é uma ação natural de todo ser humano para conseguir as coisas que são normais na nossa existência. O propósito é que nos leva mais além, que nos faz ser realizados e faz de cada um de nós um diferencial. Eu não quero que você um dia diga: eu fiquei a vida toda no mim e eu não me encontrei com o meu propósito. Porque este lugar é um celeiro de oportunidade para fazer de cada ser humano que entra aqui uma pessoa melhorada e mudada em todo o seu caráter, para que seja a diferença na geografia onde vive. E quem não está vivendo isso é porque se proíbe, mas os que se permitiram já mudaram de vida. Então receba em nome de Jesus. Jó disse: passaram os seus dias, e o resumo é frustração. Passaram os dias, e o resumo é acúmulo de decepções, porque eu não me encontrei com propósito. Quando eu não me encontro com propósito, eu vou ser uma síntese de frustração, e eu vou ser um compêndio de decepção.
Quando eu me encontro com o propósito, eu serei um sinalizador de esperança. Eu serei uma oportunidade de mudança para todos que passam pela minha vida. Todo mundo que passar pela sua vida, se não melhorar e não mudar, você não cumpriu o propósito de Deus. Se as pessoas passam por você e continuam a mesma coisa, eu quero lhe dizer que não é ela, é você que está fora do propósito. Porque é impossível alguém passar pela sua vida e você ser movido pelo propósito, elas continuarão a mesma coisa. Porque quem vive no propósito é um influenciador e um mudador de circunstâncias. E hoje muitas circunstâncias aqui vão mudar. E tem gente aqui que vai ter que fazer um curso para aprender a viver com as grandes coisas que o Senhor vai estabelecer na sua vida e na sua história. Diga amém e libere um grito de vitória a Ele, mais alto que você puder. O que é propósito? Eu lhes ensinei há 15 dias atrás que propósito é potencial. O Aurélio vai dizer que propósito é deleite. Eu vou me deleitar e vou esperar. Isso não é propósito. Mas quando você estuda propósito no hebraico, o propósito do hebraico significa extrair potencial. Tem gente aqui que é uma potência e o potencial não foi extraído. O potencial, ele é extraído de forma clínica. A pessoa tem que se deixar ser extraída. Você sabe, quando você tem um cálculo renal, você toma óleo de azeite, você toma agora vários tipos de medicamentos que tem sugestivos na internet, através do Google. Você faz todo um esforço e você só tem cólicas. E você só tem dores. A maioria esmagadora não logra esse êxito. E vai ter que passar por um bisturi. Se não entrar clinicamente, não é removido os nossos cálculos. Apêndice. E outras coisas mais na nossa vida. Se não for extraído, nós só vamos ter dores. As pessoas que clinicamente não se deixam ser tratadas, elas não vão, em hipótese alguma, ser extraídas do seu potencial. Muita gente vai morrer e vai ser sepultada com potencial. Muita gente vai morrer e vai ser sepultado com todo o propósito que deveria se cumprir. Onde está o celeiro dos sonhos? Onde está o celeiro da vocação? Onde está o celeiro da visão? E onde está o celeiro de toda essa unção pelo qual Deus quer fazer na minha vida? Olhe para mim, por favor. A atração aqui sou eu. Eu sou o seu ministrador, por favor. A vocação e os sonhos sem o propósito não são absolutamente nada. Assim como sonho, vocação e visão sem o propósito é uma farsa. O propósito é o mentor do meu sonho, o propósito é o mentor da minha vocação e o propósito é o mentor da visão que eu digo que eu prego. O propósito é o grande motor que me move para eu fazer o que eu tenho que ser feito. Então hoje, o maior cemitério de frustrações na narrativa de Jó, o maior cemitério de decepções na narrativa de Jó, o maior lugar da terra é o cemitério. Então o cemitério é o lugar de colocar sonhos frustrados, propósitos não realizados. Nós somos cheios de sonhos. Mas vou dizer uma coisa aqui hoje que vai lhe abalar. Tem gente aqui que vai morrer vazio. Vai viver tanta intensidade de Deus, que quando morrer, não vai deixar nada na sepultura. Tudo estará plantado em alguém. Quem recebe, se mova e faça alguma coisa. Então morra vazio. Morra vazio. Morra vazio. Diga a pessoa que está chorando, morra vazio. Diga, não leve para a sepultura os sonhos, a vocação. Não leve para a sepultura a visão. Morra vazio. Quando você se olhar para dentro, você vai ver que tudo que você tinha dentro de você, você plantou em alguém. Não plante no cemitério, porque os céus não precisam dos seus sonhos. Ou você acha que você vai dar uma ajuda a Jesus lá no céu? Ou você acha que você vai ser
a quarta pessoa da Trindade para ajudar ao Espírito Santo a realizar coisas novas no céu. Então, todo dom, talento e obras que Deus plantou dentro de você, não é para ser plantado na eternidade, é para ser plantado em outra vida. E todo mundo que passar pela sua vida vai receber esse impacto sobrenatural. E nós vamos morrer vazios. Se a gente não for arrebatado, também a sepultura e os vermes não vão comer os nossos sonhos. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Diga a pessoa ao seu lado: morra vazio mesmo. Tem 3 tipos de pessoas que não vão conseguir morrer vazias: rebeldes, resistentes e medíocres. O rebelde, o resistente e o medíocre, eles fazem parte da mesma escola de se negarem a ser bênção na vida dos outros, porque eles se movem por motivações pessoais e eles querem tirar lucro para si mesmos. Por isso, ele se torna uma ameaça para ele mesmo, ele se torna um desafio para quem ouve e para quem se associa a eles. As pessoas não se associam muito tempo com os resistentes, os rebeldes e os medíocres. Eles abrem mão desse projeto falido. Mas todo mundo quer se reunir e ficar ao lado de um sonhador, ao lado de um vocacionado e ao lado de um visionário. Mas o importante nisso tudo é que o sonhador, o visionário e o vocacionado se movam por um propósito. O que é que eu estou fazendo aqui no planeta? Pergunta mais chave de todo ser humano. Quem já fez essa pergunta na sua vida? Levante a mão. Ok, todo mundo que existe já fez essa pergunta de uma maneira ou de outra. Para que eu nasci, meu Deus? No dia que você fez essa pergunta, Deus respondeu para que você nasceu e você não acreditou. Eu encontrei um piloto esses dias. Ele disse: eu nasci numa roça, apóstolo. E eu capinando e plantando milho e feijão. Passava um avião, eu parava. Meu pai jogava uma pedra. Ei, deixa de ser besta. Ele: eu vou ser piloto. Você vai ser piloto da enxada. Você vai ser piloto da picareta. Você vai ser piloto. E meu pai, ele amaldiçoava o meu sonho. E a minha roça, a nossa roça, ficava na rota dos aviões. E eu ficava alimentando os meus sonhos. E aí um dia eu falei ao meu pai: eu preciso estudar e não tem que ser aqui, eu tenho que sair daqui. E nessa montagem toda do sonho, um tio falou: vem estudar aqui na cidade. E hoje, apóstolo, eu não sou piloto. Eu sou instrutor da aviação. Deus me deu uma mente brilhante. Você sabe por quê? Porque eu não abortei o propósito, que é maior do que meu sonho. Quando você não aborta o propósito, ele se torna o mentor do seu sonho. E você não só realiza o seu sonho, como você vai ser usado para realizar os sonhos de centenas e milhares de pessoas que vão passar pela sua vida. Toda a sua família vai receber um impacto e toda a família vai mudar. Tem gente que nasceu que ninguém nem sabe porque nasceu nessa família, mas nasceu para dar um novo curso e para fazer dessa família uma família encontradora do propósito do divino, para não somar frustrações e nem decepções na sua vida e na sua história. Quem crê recebe. Diga alguma coisa. Você sabe qual é o nosso maior medo? É da gente acreditar que o que Deus nos falou é verdade para o meu sonho, é verdade para a minha vocação e é verdade para estabelecimento da visão na minha vida. Quando Deus fala uma coisa comigo, eu digo: não, isso aí não, eu sei que isso aí é a minha mente, a minha carne. Deus não tem projeto pequeno para ninguém.
Deus não tem conquistas medíocres para ser humano algum. Quando eu fui fazer esse templo aqui, um rapaz chegou para mim, um advogado, um homem de mente aberta. Mas o sonho dele era ser vice-moderador da igreja. Naquela época tinha isso, hoje somos apostólicos. Ele queria me dar um golpe de Estado. Ele me falou isso. É mole você ouvir isso da pessoa. Me chamou para tomar um cafezinho no shopping para dizer: eu vou ser o vice-moderador e um dia você pastor da igreja. Se você quiser ser pastor de uma igreja, que você cave um fundamento. E quando eu lancei o projeto do Mi na Joaquim Nabuco, ele me disse assim: eu vi hoje o Senhor como faraó. E eu me vi como escravo de faraó, que vai ter que amassar barro e fazer tijolo, para poder realizar o seu sonho megalomaníaco. O senhor é doente. Eu falei: olha, eu não sei o que é que você pensa de mim, eu não estou conceituado pelo que você está dizendo, porque eu tenho uma palavra, eu vou me mover por ela. O senhor sabe quando é que esse templo vai ser inaugurado? Nunca! Porque em Manaus o povo é preguiçoso, é pobre e é índio. Eu falei: se são 3 requisitos que estão dizendo que não pode acontecer nada, então se acontecer algum milagre, todo mundo vai ter que agradecer a Deus. E não vai ser obra de homem. Quando eu levantei a defesa acerca do povo de Manaus, esse homem levantou da mesa muito embravecido, dizendo: eu vou embora daqui porque eu não aguento tanta mediocridade. Pois é esse povo que Deus vai levantar para ser avivamento no Brasil, e você vai ver como é que uma visão, um sonho e um propósito se cumpre. E hoje eu quero dizer, isso não vai acontecer, já aconteceu há 13 anos atrás, e nós já somos um agente de avivamento da nação brasileira, e o templo está construído para a glória de Deus Pai. Não deixe ninguém roubar o seu sonho. Você sabe que quem mata o propósito não somos nós, são as vozes que nós ouvimos. As vozes de serpentes que destilam veneno no canal da nossa fé, chamada audição, é o maior ladrão do propósito do Senhor. Tem muita gente aqui que era para ter dado uma guinada na sua vida e na sua história, mas alguém soprou um veneno, estancou. Mas hoje Deus está dizendo: eu estou usando o meu servo para trazer um antídoto. E tem gente aqui hoje que vai ser ressuscitado para viver o propósito do Senhor e ser exatamente o que nunca foi e ter o que nunca teve. Se isso é verdade, se mova no nível que você recebe, que você crê que o Senhor pode fazer isso na sua vida. Eu quero ver a sua voz de libertação. Olhe para mim. O dia seguinte não será nada se você continuar fazendo nada que você continua realizando. Como é que você vai ter um resultado no dia seguinte melhor do que o dia anterior, se você não se moveu na rota do propósito para fazer essa conquista? Quem é que entendeu? Meu apóstolo, não sei porque minha célula não cresce, porque você nunca fez nada para isso. Você continua repetindo as mesmas ações de ontem. No dia que você mudar e que você entender que você é chamado para um propósito, se prepare, que o seu nome vai ser avivamento que ganhou movimentos. Seus pés vão ter sentido, suas mãos vão ter sentido, e toda a sua essência vai ter sentido. E as pessoas que passarem pela sua vida também terão sentido. Então as pessoas não querem se submeter a alguém que não faz sentido na sua vida. A gente só quer se submeter a alguém que faz sentido na nossa história. E eu quero dizer que a sua vida vai ganhar um sentido novo, porque hoje nós vamos nos mover para que no dia seguinte o propósito eterno se cumpra na nossa vida. Quem crê recebe, diga alguma coisa e libere um grito de vitória a Ele. Esse é o grito de vitória que você está liberando para Ele.
O propósito se encontra com todo ser humano, não precisa ser crente para viver o propósito. Eike Batista, ou Ike Batista, como você queira chamar, ele disse algo: em 2014, serei um dos homens mais ricos do mundo. Quando ele falou isso, ele não tinha ainda sido citado na Forbes como líderes de maior influência de riquezas do mundo. Em 2014 eu serei notável no mundo todo. A repórter olhou para ele e falou assim: 2014? O senhor não acha que está muito perto? Está perto para você que está recebendo a notícia hoje. Mas eu vivo esse propósito há mais de 2 décadas. Então uma pessoa que confessa o seu propósito se encontra com o seu destino. Dê um aplauso ao Senhor. As pessoas que têm um propósito no coração, elas ficam, eu vou falar uma palavra, não me julgue, obstinadas. Elas só falam disso. Elas nunca mudam o discurso. Rapaz, você não vai mudar o discurso, não? Não, porque eu não sou vulnerável. Eu estou concentrado no que Deus vai fazer na minha vida. E o Senhor vai fazer esse milagre. E sabe o que vai acontecer? Muita gente te criticou, que não acreditou, se tornarão seus servos. Porque o propósito atrai uma multidão de servos que vão ser filhos do propósito. Dê um aplauso ao Senhor. É como se fosse uma gestação que gera servos e que gera filhos para caminharem conosco no propósito divino. Se alguém estiver criticando você, e se você não estiver aguentando a crítica, segure firme, é porque você está na rota certa. As pessoas comuns não aguentam quando nasce alguém que decidiu viver o propósito. Se torna uma ameaça para os que são medíocres e uma cilada para os que têm coletâneas de frustrações. Queria dizer para você que, assim como ele disse, os meus dias passaram e frustrados estão as minhas aspirações, tudo aquilo que tinha no meu coração. Os meus dias passaram e frustrados estão os meus propósitos. É possível os dias passarem e eu me frustrar. A frustração é uma cilada para não realizar o propósito tão central que Deus colocou na minha vida. Quem aqui já teve complexo de alguma coisa na sua vida? Fala a verdade, levante a mão. Ok, pode baixar a mão todo mundo. Eu não conheço um ser humano que não tenha sido complexado em uma área. O complexo é ladrão do seu êxito e anulador do propósito. Complexados não se abençoam. Já viu um complexado se abençoando? Um complexado que acha que seu nariz é muito feio e não deu a graça ao seu rosto. Sabe como é que ele fica no espelho? Isso não é um nariz, é um acidente geográfico. Que praga é essa? Como é que Deus dá um nariz desse a uma pessoa? Deus não me ama. Complexado, eu nasci preto. Gente, eu tive tanta oportunidade na vida. No Brasil tem tudo que é coisa, eu nasci preto, eu sou preto. Oh meu Deus, não foi o que eu fiz para ser queimado. Outro diz, eu nasci branco demais, pareço uma lesma. Olha para aí, isso é cor, isso é cor. Uma nasce com cabelo liso, isso é cabelo que Deus deu para alguém. Outro nasce com cabelo duro. Meu Deus, isso aqui é a praga de Caim na minha cabeça. Complexado não se abençoa. Complexado se maldiz todo o tempo. Olha para aí, olha para isso não é a boca. Eu na outra encadernação era um jacaré, pelo amor de Deus. Eu e minha esposa, os dois, com essa boca desse tamanho, quando o menino nascer, que chorar, a gente vai ter que botar durex na boca, senão ele vai virar para o outro lado. É só uma boca. Então, isso aí vai ser o quê? É uma caverna do Batman, não é uma boca. Isso aí nasceu para fazer endoscopia, a gente abre e já vê tudo e fecha. Então, que miséria é essa? Porque complexados têm habilidade e o gerenciamento
de falarem mal deles. Eles não se abençoam. Mas o maior complexo na vida do ser humano não está no físico, está na alma. Por isso que a Bíblia é um livro de autoestima. Porque complexado é anulador do propósito. Porque o complexo é o ladrão do êxito. Quantas pessoas aqui poderiam ter um êxito tão tremendo e por causa do complexo foram roubadas? Eu quero lhe dizer que hoje Deus vai te curar de tal maneira. Olha, eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso amanhã, não. Hoje Deus vai te curar de tal maneira que em tudo que você foi roubado, você será restituído. Eu restituirei os anos que foram roubados pelo gafanhoto, cortador, migrador, destruidor e cortador da praga e do pulgão. E vocês comerão abundantemente e se fartarão na presença do Senhor nosso Deus, que tem procedido maravilhosamente para conosco. E você jamais será envergonhado. Esta é a herança do Senhor daqueles que são chamados segundo o seu decreto, que os meus filhos nunca serão envergonhados. Quem recebe, libera um grito de vitória. Como Deus vai recuperar o propósito dele na minha vida? Tratando a minha alta estima. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim: eu sou crente. Vamos, diz assim: ei, eu sou crente. Quando uma moça crente namora com um ímpio e casa com um ímpio, ganha de sogro o diabo. A Bíblia diz que tem dois tipos de filhos na terra. Tem filhos das trevas e filhos da luz. Filhos de Deus, filhos do diabo. Filhos da honra e filhos da desonra. Eu decido de quem eu sou filho. E eu quero saber que tipo de sogro eu vou dar para o meu cônjuge. Se eu vou dar Deus de sogro como meu cônjuge, ou se eu vou dar o diabo de sogro para o meu cônjuge. Para eu trabalhar minha autoestima, eu tenho que descobrir se eu nasci de novo, eu tenho tudo para ser a diferença da minha sociedade. Desculpe aí. 3 pessoas aqui entenderam. Se eu nasci de novo, eu tenho tudo para ser a diferença da minha sociedade. E cumprir o propósito que nenhum outro homem consegue enxergar. Quem recebe se manifesta. Tenho tudo. Porque quando eu nasci de novo, a primeira coisa que Deus fez foi alumiar os olhos do meu espírito. Efésios capítulo 1, de 1 a 4. Os olhos do meu espírito foram alumiados e agora consigo ver. Eu consigo ver espiritualmente, como eu tinha uma cegueira espiritual sobre a minha vida. Então eu estou enxergando. Olhe para mim, por favor. Ele não está competindo comigo. Ele é terra nova, mas não está competindo comigo. Olhe para mim. Alguém, por favor, segure essa criança. E aí é que eu quero me concentrar, porque eu tenho pouco tempo para falar o que eu tenho para falar para vocês. Eu vim preparado para devolver todos vocês hoje no propósito de Deus. O diabo não vai mais roubar, não vai mais lhe complexar. Você vai sair daqui hoje restituído, abençoado. Você vai sair daqui encontrado e a sua vida vai mudar radicalmente. Só quem não recebe fica colado nessa cadeira. Mas quem toma posse, libere um grito de vitória de 1 minuto na presença do Senhor, mais alto que você puder. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz. Pode ser mais alto esse decreto. Diga: eu recebo. Diga: eu não vou ser roubado. Então vamos lá. Quem aqui é crente? Quem nasceu de novo?
A primeira coisa que Jesus faz é devolver nossa autoestima. Ele nos dá o céu de herança e a terra por conquista. Se você morrer hoje, pode ficar tranquilo, você vai para o céu. Se nasceu de novo. Se não nasceu de novo, eu sinto muito. Nessa igreja não tem purgatório. Na nossa doutrina só tem Bíblia. Aqui não tem engano para o povo. Tem destino aqui, ou é céu ou é inferno. Você decide. Verdade? Então vamos lá. Quem aqui é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você é uma outra pessoa. Você é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo na sua vida. Ora, se tudo se fez novo na minha vida, se 2 Coríntios 5,17 é verdade, então significa que eu estou na novidade de vida, Romanos 6, de 1 a 4, exatamente ressuscitado em Cristo Jesus, para me mover no seu propósito. Agora presta atenção. Feche os olhos nessa hora. E pense como é Deus. Tem gente olhando para mim, não sou eu. Feche os olhos. Tire a atenção de mim e pense como é Deus. Veja um trono muito lindo. Eu não sei se você consegue ver como eu vejo. Talvez você esteja vendo melhor como eu vejo. Veja um trono maravilhoso. Veja um ser todo poderoso dando governo sobre a terra, sobre os homens, sobre os animais, dizendo ao mar, não passe do limite, não passe do limite. E o mar nunca passa do limite. Dizendo às estrelas, vocês não vão entrar na terra, vocês têm limites entre uma e outra. Eu a chamo pelo nome. A lua continua aí, estrela continua aí, floresta, continue, árvores, deem o seu fruto. Então veja um ser dando comando em todo o planeta. E veja esse ser agora, saindo desse trono dizendo, encontrei, achei um templo na terra. E veja esse ser saindo desse trono e entrando em você. Agora olhe para mim. Você é templo de Deus. Agora imagine o tamanho que Deus vê esse templo. Se você vê um Deus muito grande, Ele viu você um templo tão grande a nível de comportar Ele dentro de você. E você sabe o que foi que Deus fez? Olhe para mim. Quando Ele veio lá do trono, Ele disse, olha, dons, talentos, palavra profética, palavra de vida, palavra de ordem, fique aqui, que eu vou vazio para eles. Quando Deus veio para você, Ele veio completo. Você é um indivíduo cheio de talentos. Eu vou repetir. Você é um ser gerado de novo, cheio de talento, cheio de obras, e o dom e os dons de Deus se movem na sua vida e na sua história, para que você seja a resposta dele para essa geração. Os que recebem, liberam um grito de vitória a ele. Ou tudo isso é verdade da sua Bíblia, ou rasgue a Bíblia e negue a sua experiência. 1 Coríntios 3,16, ele diz que você é o templo do Espírito Santo. E que você se tornou a casa de Deus. A casa de Deus ganhou pés na terra. Ganhou braços. Ganhou mente. Ganhou olhos. Audição. Visão, paladar, olfato, tato. Todos os movimentos. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. E Deus disse, se você é templo do Espírito Santo, e alguém quiser lhe destruir, eu destruo a pessoa. Ou qualquer um que queira destruir, porque você é a minha casa e eu lhe protejo. Dê uma prova. 1 Coríntios 3, 16, 17.
Quem brinca com esse templo sagrado, cheio de talentos, obras e dons, desafia Deus. Agora, para que Deus vai me encher de talentos, de obras e de dons? Para eu me mover no propósito dele. Para eu ser um ser humano, um indivíduo que encontrou razão de viver na história. Exemplo, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Quem é Ele? Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E você é igual no coração? Diferente. Diferente hoje é o meu. Cristo deu-me paz e perdão. Deu-me paz e perdão. Sim, diferente. Diferente hoje é o meu coração. Sim, o amor eu só conhecia em canções. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Disso eu falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou. Jesus, Ele mudou meu viver. Ele é a luz, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Quem diz e declara que aceitou Jesus e vive da mesma maneira, está mentindo sobre o propósito de Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos verdade de Deus na terra. Pelos dons, pelos talentos e pelas obras de Deus, nós começamos a nos mover e cada um encontra a razão da sua vida. Hoje muita gente aqui, por Deus, vai ser ressuscitada. E muita gente que já foi ressuscitada, vai se encontrar com o propósito. Quem se encontra com o propósito, dá um abraço no seu destino. Dê um aplauso ao Messias. Hoje você vai dar um abraço no destino e vai dar um beijo na chamada pela qual Deus confiou na sua vida. Eu acredito nessas coisas porque eu continuo tendo fé simples. Tem pessoas aqui que nos próximos 2 anos, em 2014, quando chegar dezembro de 2014, vai dizer assim: eu queria ter uma oportunidade de conversar com o apóstolo René, para dizer para ele que naquela tarde do Ano Novo em Israel, 16 de setembro, no Rosh Hashanah, Deus colocou dentro de mim a química do propósito. E hoje eu sou o resultado do seu projeto. Quem acredita, diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Agora olhe para mim, para encerrar essa fala. Vamos supor que Jesus tivesse morrido e não tivesse cumprido o seu propósito. Você não estava sentado aqui hoje?
nem eu estaria falando para você. Seria um bando de inertes, sem fé, sem alegria, sem esperança, e o paganismo consumindo a nossa vida e a nossa história, e os nossos descendentes e ascendentes, todos predestinados, literalmente, ao inferno. A graça do reino foi tão benevolente que Jesus Cristo veio, e Efésios capítulo 3 diz, e ele cumpriu todo o propósito. Dê um aplauso a ele. Ninguém pode nascer e concluir a sua história sem ter cumprido o propósito pelo qual nasceu. É médico, você é o médico, exatamente que a Bíblia tem sonhado para que eu seja. Você é advogado, eu vou ser o advogado que a Bíblia quer que eu seja. Eu vou ser o... Bem, a Bíblia tem um recado para cada um no nível da chamada que o indivíduo possui. Agora, olhe para mim. Se não tivesse nascido Abraão, quem mais poderia consolidar a fé? Se não tivesse nascido Moisés, quem poderia consolidar a libertação? Se não tivesse nascido Elias, quem poderia consolidar o profético? Se não tivesse nascido Samuel, quem poderia ter consolidado o sacerdotal? Se não tivesse nascido o tão lindo rei Davi, que visão teríamos de monarquia? Se não tivesse nascido Yeshua, como nós poderíamos consolidar fé, libertação, profético, sacerdotal e monárquico? Se você não tivesse nascido, quem preencheria o seu espaço nesse planeta? Ninguém. Um dos propósitos na terra estaria frustrado. Então você nasceu para cumprir uma grande missão. Todo mundo que está aqui hoje já sabe da boca de Deus que nasceu para cumprir um propósito e vai mudar a história da geografia onde vive, e as pessoas que passarem pela sua vida vão ganhar sentido. Quem crê recebe. Dê um grito de vitória ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quem aqui quase morreu? Quase foi atropelado, quase caí do telhado, quase caí da árvore, eu quase morri afogado, Quem aqui quase morreu? De doença ou de alguma... Quem? Levante as duas mãos, faz assim, olha. Quem? Verdade? Você tem esse registro na sua vida? Mas eu quero dizer que você está vivo. Porque teve gente que quase escapa, mas morreu. E você quase morreu, mas está vivo. Se você está vivo, Deus te manteve vivo para cumprir o propósito dele. Libere o grito de vitória. 1 minuto. Aqueles que estão vivos por um propósito honra o céu e confronta o inferno. Então hoje eu quero dizer que a sua vida é uma confrontação para o inferno, e a sua vida é honra para o trono. Bem-vindos ao propósito do eterno, e dê um grito de vitória a ele. Diga a pessoa ao seu lado: hoje a palavra foi espada. Eu não tenho desculpa. Fique em pé, por favor. Uma chance igual a essa, talvez você nunca mais tenha de novo na sua vida. Diga obrigado, Senhor. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem inteligente sabe descobri-los. Provérbios 25. Porque para todo propósito há uma maneira de ser feito, e há um tempo exclusivo para que o propósito se cumpra.
E você que disse hoje, parece que tudo já passou. A palavra hoje que Deus te deu é dizendo, chegou o dia do seu propósito se cumprir. Eclesiastes 8:6a. Tu conservarás em paz todo aquele cujo propósito está firme em ti, porque ele confia e espera somente em ti. Diga, essa é a palavra, e dê um aplauso ao Senhor. Agora levanta as duas mãos e diga, eu me submeto. Eu quero ver a sua voz com muita intrepidez dizendo agora: e fazer tua vontade. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh meu Deus, eu quero nascer no teu espírito.
Com todo respeito, olhe para a pessoa que está na sua frente. Diga assim: você já tem a face de quem deseja viver o propósito de Deus. Aí a sua vida vai ganhar sentido, porque o propósito está acima dos sonhos, da vocação e da visão. É tudo o que você precisa para conquistar. Você não é um celeiro que será sepultado. Você vai morrer vazio. Apóstolo, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Tá bom. Se você for arrebatado, com certeza você vai me encontrar. Mas, se Jesus não voltar por esses dias, porque do jeito que a gente estava trabalhando, com certeza ele não volta. Ainda tem 4 bilhões de pessoas na Terra que não conhecem a ele. A gente está muito confortável. A gente acha que tem uma célula e ter 12 já é propósito de Deus na nossa vida. Isso é a introdução do propósito. Você ainda não é o que Deus sonha para você. Deus tem algo tão relevante na sua vida que você vai ficar escandalizado. E quando tudo parecer que se completou, Ele vai zerar e começar algo maior ainda. Porque a cada manhã tem uma novidade para quem se move no propósito do Senhor. Se isso é verdade, dá um aplauso e um grito de vitória a Ele. Vamos entregar o dízimo por um propósito.